A deputada Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, é uma das novas parlamentares da Câmara, mas que já se destaca na luta pelo tratamento adequado para os 13 milhões de brasileiros com doenças raras. Recentemente, Mariana, que é médica, representou o país em uma conferência internacional sobre o tema. E é sobre doenças raras que a gente conversa agora. Olá, deputada, bem-vinda à Palavra Aberta de novo. Muito obrigada, agradeço o convite e a oportunidade de falar de um tema ainda muitas vezes desconhecido pela nossa população. Prazer é nosso. Deputada, explica pra gente o que exatamente são as doenças raras. Essas doenças raras são doenças que atingem um número menor da população e que têm uma certa dificuldade, muitas vezes, para serem diagnosticadas. A gente não consegue ter um trabalho para mostrar realmente quais são as doenças, como elas acontecem na pessoa que é atingida por elas, e muitas vezes a gente não consegue ter um diagnóstico muito rápido, até porque no nosso país temos apenas 200 médicos que são especialistas em diagnosticá-las. E isso faz e torna que exista um número de 7 mil tipos de doenças raras no mundo hoje. Claro, mas o fato delas serem mais raras não significa que elas afetem só uma ou outra pessoa no país, né? Não, até mesmo aqui no Brasil a gente tem uma porcentagem de 6,5% entre 10 milhões de pessoas atingidas por algum tipo de doenças raras. Isso, muitas vezes, tem algumas doenças que hoje a gente até vê que atinge várias pessoas, mas são consideradas alguma doença do tipo rara. Tem algum exemplo na sua cabeça agora fácil? Agora eu posso dar um exemplo assim de uma doença que é considerada pela minha região Amazônia. A gente fala que até mesmo a dengue entra como uma doença rara e a gente sabe que é uma doença hoje nem tão rara, porque aqui no nosso país a gente escuta falar muito. Mas se você leva para outro lugar do mundo, ainda é uma doença muitas vezes desconhecida e que um paciente que teve e foi contraído pela doença, chega em outro país, tem uma dificuldade de ser diagnosticado por lá não ter políticas públicas voltadas e até mesmo poder divulgar qual é a doença, quais os sintomas dessas doenças. Então o fato delas serem mais raras não significa que elas sejam menos graves, né? Não, e todas com bastante gravidade. Essa é a nossa preocupação e a nossa luta por tratar e dar esse tratamento adequado a essas pessoas que infelizmente são afetadas por algum tipo de doença rara. E no Brasil hoje, existe uma política para doenças raras? A gente começou a ter um plano nacional envolvendo sobre as doenças raras desde 2014, mas aqui na Câmara a gente tem quase 30 proposições para poder atender. E a gente pode chegar muito mais. Infelizmente, a gente não tem ainda no Sistema Único de Saúde um atendimento que leve a essas pessoas os medicamentos órfãos, que essa é a nossa luta, a nossa maior batalha para fazer com que todas essas pessoas elas tenham condição de ter o medicamento. A gente sabe que elas até conseguem ter através do poder da justiça, mas isso encarece muito, encarece para o Sistema Único de Saúde, encarece para o paciente, o desgaste emocional que envolve toda a família e a gente precisa estar nessa luta. E hoje, eu chegando aqui dentro dessa casa legislativa, uma das minhas lutas e das minhas bandeiras vai ser por essa inclusão dentro dessas proposições já existentes aqui dentro dessa casa para incluir todos esses medicamentos dentro do Sistema Único de Saúde. Deputada, a senhora citou agora há pouco a questão, os chamados medicamentos órfãos. Você pode explicar para o pessoal de casa o que exatamente são? Claro. Esses medicamentos são medicamentos que fazem e muitas vezes eles não conseguem evitar que a doença seja atingida. Até mesmo porque 80% dessas doenças, elas acontecem de forma genética. E muitas são descobertas no 75%, né, em crianças. E a gente consegue fazer, não na verdade, tratar muitas vezes a doença, mas fazer um alívio, levar um melhor conforto com esses medicamentos. E são medicamentos que o sistema não tem para distribuir a essa população e são medicamentos muitas vezes muito caros e até mesmo que o Brasil não tem. E uma das lutas é para a gente atrair, que cada vez mais a indústria farmacêutica traga esses experimentos, faça realmente pesquisas para a gente ter aqui dentro do nosso país esses medicamentos para essas doenças. Então, como são doenças raras, a gente tem medicamentos para essas doenças e que são conhecidas e falados como os medicamentos órfãos. Deputada, a gente vê de vez em quando pais entrando na justiça ou parentes para ter acesso a um medicamento que o SUS não oferece, né? E aí tem toda aquela batalha judicial e geralmente se consegue no fim o medicamento, às vezes tarde, às vezes não. É mais ou menos disso que a gente está falando? É exatamente disso. Até inclusive estive agora participando de um evento em Washington e foi para debater sobre as doenças raras. Interessante que participou o Poder Legislativo, o Executivo, também o Conselho Federal de Medicina
Medicina, junto também com o Conselho Nacional de Justiça, para a gente debater, porque hoje uma das maiores brigas é isso. A gente tem que ver e convive com isso, eu como médica e agora também como parlamentar, essa situação das famílias lutando diariamente na Justiça para conseguir esses medicamentos. Sendo que se a gente tivesse esses medicamentos já cedidos pelo SUS, sairia muito mais barato, tanto para o governo e quanto para essas famílias. E essa luta é uma luta diária. Existem várias comunidades aqui no país, a gente vê ONGs também trabalhando por isso, associações trabalhando para poder fazer nessa luta que não precise mais passar pela Justiça. E pela primeira vez acontece isso, do Conselho Federal de Medicina, com o Poder Legislativo, Executivo e o CNJ estarem juntos também através da Interfarma, trabalhando para que realmente esses medicamentos sejam incluídos e que não precisem passar por todo esse transtorno que passam. Que, como eu disse, além do emocional, é o desgaste e até mesmo não se envolve só o paciente, envolve a família, envolve os cuidadores, envolve os médicos. E isso realmente a gente tem que mudar e é uma das grandes lutas que esta Câmara vai estar fazendo e estarei à frente junto com os deputados aqui envolvidos. Então, deputado, só voltando um pouquinho, isso seria um barato que sai caro para o SUS. O SUS tenta economizar não comprando esses medicamentos, mas depois tem que comprar mais caro e tem toda essa questão judicial e o desgaste para a família, para o administrador, para todo mundo. Exatamente. E a gente pode fazer com que isso saia mais barato. E, além disso, a gente está ligado junto, até mesmo conversando com a senhora Maria José Delgado, que é responsável pela Interfarma, e ela fala que a gente pode fazer e atrair cada vez mais essas indústrias farmacêuticas para dentro do país, abrir as portas, diminuir um pouco das dificuldades, muitas vezes, que a gente tem por esses medicamentos e fazer com que esses tratamentos sejam adequados. Assim a gente facilita o acesso, facilita para o governo, facilita para o paciente, facilita para as famílias, facilita para o médico e, principalmente, a gente consegue fazer com que até mais médicos estejam envolvidos. Como eu disse, hoje 200 médicos apenas são geneticistas que estão envolvidos nesses casos para tratar doenças raras. Que é o futuro, né? E exatamente. E a gente precisa fazer com que cada vez mais os médicos tenham conhecimento, saibam quais são os tipos de doenças. Como eu disse, uma doença de cada região é diferente do resto do país. E a gente precisa espalhar isso no país inteiro para que esteja um tratamento realmente adequado e facilite também a vontade dos médicos estarem envolvidos nesses tratamentos. Porque eu até vejo, conversando com alguns amigos, que não vão tratar porque já é difícil, não tem medicamento e é difícil e acabam não se especializando por essa área, acabam escolhendo outro caminho que muitas vezes pode ser não sempre o mais fácil, mas escolhendo outra área na medicina. A senhora, então é um círculo vicioso? Acredito que sim. E eu acredito que cada vez mais estamos perto dessas mudanças. Como eu disse, acho que nunca teve esse momento tão interligado. O Conselho Nacional de Justiça, a gente vê que está realmente envolvido, querendo fazer com que as coisas aconteçam. O Conselho Federal de Medicina envolvido também, a Câmara, o Senado. A gente começa a perceber vários deputados participando disso. E até mesmo um tema que as famílias vêm se mobilizando e mostrando a sua vontade, a sua luta por essas conquistas. Então, isso eu tenho certeza que a gente está chegando cada vez mais perto de resolver esse grande problema dessas doenças raras. E o principal é trazer para dentro desta casa debates, seminários, audiências públicas, para ouvir principalmente essas famílias. Deputada, a senhora citou que existem vários projetos já em tramitação que tratam do tema. Eles tratam mais ou menos das mesmas questões ou tem variações aí dentro? Exatamente. Um deles, que é o mais importante, que a gente vem lutando, era do deputado Marçal Filho, é que realmente é para incluir essas doenças raras dentro do Sistema Único de Saúde. E isso é uma das lutas que todo mundo vem tendo aí para fazer com que realmente seja aprovado nesta casa. E vamos torcer para que realmente sejam, que todos os parlamentares tenham essa visão, que também a sociedade esteja participando desse processo. Acredito, até conversando com a deputada Mara Gabrilli esses dias, para a gente envolver mais dentro aqui da Câmara esse assunto e trazer para, na hora da aprovação, entenderem que não é um gasto e sim uma diminuição e um atendimento a essas pessoas que muitas vezes não têm o conforto que deveriam ter. Para quem não sabe, a deputada Mara Gabrilli é deficiente física. Isso, verdade. Uma mulher aqui que eu tenho muito orgulho, admirava, uma deputada realmente excelente que eu tive o prazer de conviver e estou tendo aqui dentro desta casa. Do seu partido, né? Do PSDB. Agora, deputada, imagino que existam resistências a isso, né? Talvez do próprio SUS. Quais são as principais resistências que vocês enfrentam hoje para incluir as doenças raras? O grande problema, acredito, é que dizer que falta muitas vezes orçamento ou até mesmo planejamento. E a gente tem que começar a colocar que se começar de um planejamento e se pensar daqui a alguns anos, na verdade é aquilo que a gente conversou, acaba saindo muito mais barato. Então acho que hoje tanto o governo precisa ter uma visão
de responsabilidade por esses pacientes. Hoje a gente chega no Brasil com 13 milhões de pessoas afetadas por algum tipo de doenças raras. Então a gente já começa a perceber que é muita gente. Aí se você coloca que não são apenas os 13 milhões, são as pessoas, os pais, as mães, todas as pessoas envolvidas, esse número dobra. Então você sempre conversa com alguém tem em casa, algum parente, alguém conhece alguém que é portadora de algum tipo de doença rara. E a grande luta é por isso, para o Sistema Único de Saúde ver que não às vezes o recurso que eles dizem não poder ter para incluir essas medicações sairia muito mais barato se eles fizessem essa inclusão. Deputada, infelizmente, nosso tempo acabou. Obrigado, deputada Mariana Carvalho, pela sua participação no Palavra Aberta. Eu que agradeço a oportunidade e eu tenho certeza que cada vez mais vamos estar aqui podendo ter a oportunidade de debater esse tema e fazer com que essas pessoas portadoras de doenças raras sejam atendidas da forma que elas merecem e que elas tanto lutam por acreditar que é possível ter uma saúde de qualidade. Pode contar com a gente. Obrigada. Eu sou Juliano Pires e este é o Palavra Aberta, um programa da rádio e da TV Câmara. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site câmara.leg.br/Palavra Aberta. A gente fica por aqui, até mais.